Teixeira teve de admitir que os 3,2 milhões de dólares eram mesmo os honorários recebidos. Explicou que os tais 300 mil a 350 mil dólares divulgados anteriormente diziam respeito apenas ao período de abril a junho de 2006. O compadre de Lula foi além. Os contratos de seu escritório com a Varig Log, com honorários, custos judiciais e outras despesas, poderiam alcançar a cifra de 5 milhões de dólares. Reportagem de Rubens Valente e Irã Alves, publicada na Folha de São Paulo, revelou em 24 de junho de 2008 que dois filhos de Lula, Marcos Cláudio Lula da Silva e Sandro Luiz Lula da Silva, abriram a FlexBR Tecnologia, uma empresa de tecnologia da informação. A sede do negócio, em São Bernardo do Campo, em São Paulo, ficava a 2 quilômetros da casa de Lula. O imóvel registrado como sede da FlexBR Tecnologia, um sobrado de 200 metros de área construída, 7 salas e 3 banheiros, era de propriedade da empreiteira Mito Empreendimentos, fundada por Teixeira. A empresa estava registrada, na época, em nome da mulher e da filha do advogado, Elvira Angelina e Valesca Teixeira. Mas a ampla reforma executada no imóvel, sede da empresa dos filhos de Lula, havia sido contratada pela Mito Empreendimentos. A Presidência da República e Teixeira recusaram-se a comentar o assunto. A parceria Lula e Teixeira também teria beneficiado outro filho do presidente, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. O compadre do presidente representou Lulinha em processo movido contra a revista Veja e Alexandre Paes dos Santos, conhecido como lobista APS. Em 2006, a revista publicou que Lulinha praticara tráfico de influência a partir do escritório de APS em Brasília. Conforme a Veja, Lulinha e seu sócio Calil Bittar, na empresa Gamercorp, estariam fazendo lobby em favor da Telemar. Os dois teriam consultado o secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, Daniel Goldberg, sobre eventual obstrução legal para que a Telemar comprasse a concorrente Brasil Telecom. A empresa de jogos eletrônicos Gamercorp recebeu investimento superior a 10 milhões de reais da Oi, ex-Telemar. Ao caso Varig Log, Roberto Teixeira reuniu-se 6 vezes com Lula no Palácio do Planalto, apesar de os encontros não terem sido anunciados nem divulgados. Foram reuniões cordiais, como definiu o compadre do presidente, e não fizeram parte da agenda oficial de Lula, apesar de 3 encontros terem acontecido em momentos delicados do processo de venda da Varig Log para o fundo Matlin Peterson e os sócios brasileiros, e no período que antecedeu a venda da Varig a Gol. A visita de Teixeira a Lula em 22 de agosto de 2006 foi anterior à obtenção do certificado concedido pela ANAC, que autorizava a Varig a voar. Já as reuniões de 2 de janeiro e 16 de fevereiro do ano seguinte antecederam a venda da Varig para a Gol. Não sobravam obstáculos à frente de Teixeira. Lula e o compadre estiveram juntos no Palácio do Planalto ainda em 14 de abril de 2008. Não se sabe o que trataram. 2 dos encontros entre Lula e Teixeira ficaram conhecidos. Num deles, em 15 de dezembro de 2006, o advogado levou o sócio da Varig Log para comemorar a autorização de voo concedida à Varig. No outro, em 27 de março de 2007, pouco mais de 3 meses depois, Teixeira foi fotografado com os empresários Nenê Constantino e Constantino Júnior no elevador do Palácio do Planalto. Era dia de comemorar com Lula a compra da Varig pela Gol. Não foi só. A ministra Dilma Rousseff admitiu ter recebido Roberto Teixeira em pelo menos 2 ocasiões de forma reservada no Ministério da Casa Civil. Ela reconheceu que os encontros tiveram caráter extraordinário, pois não costumava atender advogados de empresas com interesse em decisões de governo. As reuniões não fizeram parte da agenda pública de Dilma Rousseff e trataram da venda da Varig. Num dos encontros, Valesca Teixeira, afilhada do presidente Lula, também esteve presente. Dilma Rousseff não quis se manifestar sobre a ligação entre Lula e Teixeira. Perguntada se poderia ter havido algum impedimento para a atuação do advogado na operação de venda da Varig, afirmou: "Eu vou pedir por favor, eu não vou responder sobre essa questão." E arrematou para não deixar dúvidas: "Não tenho que responder sobre advogado nenhum e não vou responder." Para registrar, 6 meses após a autorização do negócio com o fundo norte-americano, Matlin Peterson e os sócios brasileiros, transação corroborada por Dilma Rousseff, a ANAC admitiu ter errado ao endossar a transferência da Varig Log para a Volo do Brasil, pois o controle desta empresa por grupo estrangeiro era irregular perante a legislação brasileira. Em outras palavras, a ANAC aprovou a compra da Varig Log pela Volo apenas com base nas informações prestadas pela pretendente. Não analisou quaisquer outros laudos. 2 diretores da ANAC confirmaram que Dilma Rousseff e sua secretária executiva, Erenice Guerra, agiram para acelerar a tramitação da venda da Varig para a Volo do Brasil, do ex-diretor
Leor Lomanto, não sei, L-E-U-R Lomanto. A ministra e Erenice diziam que a gente criava dificuldades. Não sei se chamaria isso de pressão, mas o problema é que queriam culpar a ANAC pela quebra da Varig. Acho que advogados e representantes da empresa diziam algo ao Planalto, mas a realidade era outra. Eles não cumpriam as exigências. Segundo o ex-diretor Jorge Veloso, o Palácio do Planalto se mobilizou para acelerar a venda da Varig. Evidentemente, nós também achávamos que o processo tinha que andar. A Varig era uma preocupação nacional, mas tinha que ser dentro da legalidade e da segurança. A Justiça de São Paulo determinou a apreensão do passaporte do chinês Lap Wanshan em 9 de abril de 2008, depois de flagrado uma tentativa de transferência de um saldo de mais de 80 milhões de dólares de conta bancária da Varig Log na Suíça para a Volo Logistics, uma subsidiária do fundo Matlin Patterson. A investida para sacar o dinheiro teria sido feita por meio de ordem de transferência enviada por fax do escritório do Roberto Teixeira. O juiz da 17ª Vara Civil de São Paulo, José Paulo Magano, considerou a tentativa de sacar o dinheiro uma afronta à ordem judicial que já havia negado a transferência solicitada anteriormente. Para o juiz, os recursos deveriam ser investidos na própria Varig Log. O juiz José Magano decidiu aplicar multa milionária e solicitou à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar Lap Wanshan, Teixeira e Marco Antônio Aldi. Empresas do compadre de Lula teriam dívidas superiores a 2 milhões de reais com a União, conforme laudos em poder da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional. A amizade entre Lula e Roberto Teixeira vinha da década de 70. O advogado era padrinho de Luiz Cláudio, o filho mais novo do casal, Lula e Marisa Letícia. O presidente, por sua vez, era padrinho de casamento de Valesca Teixeira, filha de Teixeira. No caso da compra da Varig Log da Varig, Aldi relatou que quando Valesca Teixeira queria impressionar alguém, pegava o telefone e ligava para dizer que iria passar o final de semana na casa do Dindo, numa referência ao padrinho dela, presidente Lula. Em 1989, Teixeira emprestou uma casa para Lula morar em São Bernardo do Campo. Lula ficou no imóvel sem pagar aluguel até 1997. Em 1993, o secretário de Finanças de São José dos Campos, Paulo de Tasso Venceslau, denunciou o desvio de dinheiro em prefeituras do PT num esquema comandado por Teixeira. O caso terminou com a expulsão de Venceslau do PT. Roberto Teixeira foi quem cuidou de introduzir legalmente o apelido Lula ao nome oficial de Luiz Inácio, quando o então sindicalista resolveu seguir carreira política. Em 1993, Lula teria coordenado uma caixinha de 400 mil reais para pagar o resgate de um sobrinho de Teixeira que havia sido sequestrado. Pode-se dizer que a ascensão de Lula se deu junto à de Teixeira. Depois de morar na casa de Teixeira, Lula comprou 3 apartamentos, a cobertura onde mora em São Bernardo, no edifício Green Hill, e mais 2 apartamentos menores no edifício Kentucky, na mesma cidade. Todos os imóveis passaram pelas mãos de Teixeira antes de ser transferidos a Lula. Para justificar a aquisição da cobertura, Lula negou as vendas de um automóvel a Teixeira, transação rumorosa que não ficou bem explicada, e de um terreno herdado por Marisa Letícia que, na verdade, só seria vendido quase 4 anos após a compra do apartamento. O construtor do edifício Green Hill, por outro lado, teria sido beneficiado pela revogação de um processo de desapropriação, documento assinado por Djalma Bom, um ex-colega de Lula no Sindicato dos Metalúrgicos, na época prefeito interino de São Bernardo. Além de Roberto Teixeira, outro nome fez parte dos negócios de Lula com imóveis em São Bernardo do Campo. É o de Antônio Celso Cipriani, um ex-agente da Polícia Federal, dono da falida empresa aérea Transbrasil. Teixeira casou com uma filha do antigo dono da Transbrasil, Omar Fontana. Assim chegou ao Conselho de Administração da empresa. Quando o PT festejou a conquista da presidência da República em 2002, Teixeira levou Antônio Celso Cipriani para o palanque montado na Avenida Paulista, em São Paulo. O dono da Transbrasil participou do começo da vitória ao lado de Lula. Em 2003, Teixeira teria atuado junto ao relator da CPI do Banestado, deputado José Mentor, do PT de São Paulo, para evitar a quebra do sigilo bancário e fiscal de Cipriani. Havia suspeita de que o dono da Transbrasil movimentara cerca de 100 milhões de dólares no exterior, enquanto a companhia aérea amargava um passivo de 1 bilhão de reais. Uma das maiores e certamente a mais polêmica ação da Polícia Federal na era Lula foi a Operação Satyagraha, deflagrada em 8 de julho de 2008. A investigação começou a partir do escândalo do Mensalão. A CPI dos Correios apurou que a Telemig Celular e a Amazônica Celular, empresas controladas pelo grupo Opportunity, do banqueiro Daniel Dantas, estavam entre as principais alimentadoras do chamado Valério Duto. As duas teriam injetado 152 milhões de reais nas agências de publicidade de Marcos Valério, que eram as responsáveis por irrigar o esquema de corrupção. Dantas tentou se aproximar de Lula e do PT já em 2003. Pretendia influenciar os investimentos de fundos de pensão de empresas estatais e manter o controle da Brasil Telecom.
A ação prendeu Daniel Dantas, o mega investidor Nadi Narras e o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta. No total, 24 pessoas tiveram as prisões temporárias e preventivas decretadas. A Polícia Federal investigava crimes de gestão fraudulenta, formação de quadrilha, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e uso de informações privilegiadas. Apenas um dos fundos de investimento de Daniel Dantas, acusado de manipular recursos irregulares, teria recebido 2 bilhões de dólares entre 1992 e 2004. O banqueiro foi acusado de manipular resultados contábeis, transferir recursos entre empresas de forma irregular e usar Caixa 2. Entre os presos estava um emissário de Daniel Dantas, cuja missão seria subornar um delegado da Polícia Federal com 1 milhão de dólares para evitar a investigação de Daniel Dantas e de seus parentes. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal requisitaram formalmente a prisão do advogado e ex-deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, do PT de São Paulo, conhecido pelas relações próximas com o presidente Lula. Apesar de ter sido acusado de envolvimento com organização criminosa, a Justiça negou a prisão de Greenhalgh. O relatório da Polícia Federal citou o ex-ministro José Dirceu, do PT de São Paulo, e o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger. Advogado, Mangabeira Unger exerceu o cargo de trustee, procurador da Brasil Telecom, empresa ligada a Daniel Dantas. O relatório também apontou as atividades do publicitário Guilherme Henrique Sodré Martins, ou Giga, conhecido como amigo do governador da Bahia, Jacques Wagner, do PT. Ele seria peça importante no organograma de Daniel Dantas. Outros 3 nomes vieram à tona com a Operação Satyagraha. Sigmaringa Seixas, ex-deputado do PT de Distrito Federal, advogado e amigo de Lula. Gilberto Carvalho, chefe de gabinete de Lula. E Roberto Teixeira, advogado e compadre do presidente. Se já não bastasse, Lula tinha outro motivo para se preocupar. O caso poderia resvalar no filho Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, que cogitou fazer uma sociedade entre a empresa dele, a Gamercorp, e Dantas. Na casa de Hugo Schicarone, a Polícia Federal apreendeu 1,3 milhão de reais em dinheiro vivo. Ele foi preso por participar com Humberto José da Rocha Braz, ex-presidente da Brasil Telecom, da tentativa de suborno do delegado Vitor Hugo Rodrigues Alves Pereira. O policial fazia parte da equipe do delegado Protógenes Queiroz, responsável pelas investigações, e teria recebido a oferta de 1 milhão de dólares no restaurante do bairro de Santa Cecília, em São Paulo. Gilberto Carvalho admitiu ter se reunido 3 vezes em 2008 com Luiz Eduardo Greenhalgh no Palácio do Planalto e reconheceu que Greenhalgh, apontado pela Polícia Federal como lobista de Dantas, aproveitou um dos encontros para pedir informações sobre uma suposta investigação conduzida pelo governo acerca de Humberto José da Rocha Braz, o homem de confiança de Dantas acusado de tentar subornar o delegado da Polícia Federal. Com a prisão decretada, aliás, Braz fugiu. Só foi se entregar 5 dias depois. De qualquer forma, Gilberto Carvalho atendeu o amigo Greenhalgh. Depois reconheceu publicamente ter acionado o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, ligado à Presidência da República, para informar Greenhalgh que não havia investigação em âmbito do GSI contra Braz. Greenhalgh teria alegado que o cliente fora abordado de forma suspeita no Rio de Janeiro. Eis um trecho da conversa mantida entre Gilberto Carvalho e Greenhalgh em 29 de maio de 2008. O chefe de gabinete de Lula fez a ligação, mencionou a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, e o diretor-geral da Polícia Federal, Luiz Fernando Correia. Palavras de Gilberto Carvalho. O general me deu o retorno agora. É o seguinte, não há nenhuma pessoa designada na presidência, na ABIN, com esse nome. A placa do carro não existe. É fria, tá? Eles aqui acham que a única alternativa é que tenha sido o caso de falsificarem documento. Eles não consideram possível que seja da ABIN. Eu não falei com o Luiz Fernando ainda, mas não tem jeito. A Polícia Federal não usa PM. Eles não se misturam de jeito nenhum, tá? Então eu acho que o mais provável é que o cara estava armando mesmo alguma coisa. Mas com documento falso, que também no Rio é muito comum. Porque daqui não tem, eu pedi, insisti, fiz com o máximo cuidado e tal. Em seguida, Greenhalgh disse que seria bom dar um toque no Luiz Fernando também. Reação de Gilberto Carvalho. E eu vou dar, amanhã cedo eu tenho que falar com ele. Vou levantar isso daí também. Tem um delegado chamado Protógenes Queiroz que parece que é um cara meio descontrolado. Ele tá onde, o Protógenes, agora? Tá aí em Brasília. Note-se bem, Gilberto Carvalho levou informações de bastidores da inteligência do governo federal para o advogado de um acusado de fazer parte de uma organização criminosa.
Em dezembro de 2008, a Procuradora da República Ana Carolina Alves Araújo Roman abriu um inquérito civil para apurar se Gilberto Carvalho usou o alto cargo federal para obter e passar informações a Greenhalgh. Ele foi inocentado. Em relatório de 26 de junho de 2008, o delegado Protógenes Queiroz afirmou que Greenhalgh integrava escalão especial da organização criminosa travestido de advogado. Do inquérito. Devido à sua condição anterior de ex-deputado federal e membro do PT, frequenta a antessala do gabinete da Presidência da República, buscando apoio para negócios ilícitos do grupo, notadamente no gabinete da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e do chefe de gabinete da Presidência da República, Gilberto Carvalho, e intimamente próximo ao ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. De acordo com o delegado, Greenhalgh transitava nos subterrâneos dos gabinetes dos ministros do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e do STF, o Supremo Tribunal Federal, em busca de decisões favoráveis ao grupo. Fazia lobby junto ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Para não ser conhecido, Greenhalgh era chamado às conversas telefônicas entre os operadores de Daniel Dantas de LEG, uma referência às iniciais de seu nome, ou de Gomes. Greenhalgh também teria recebido pelo menos R$650 mil da organização de Daniel Dantas. Já a ministra Dilma Rousseff era tratada por Margaret pelos acusados, uma possível alusão à ex-primeira-ministra inglesa Margaret Thatcher. Ela recebeu Greenhalgh 2 vezes em audiências em 2008, e outras 2 vezes em 2007. Nessas últimas, os encontros não constaram da agenda oficial de Dilma Rousseff. Conforme apuradas as investigações, Greenhalgh queria da ministra aval para a fusão entre a Brasil Telecom e a Oi, ou Telemar. A criação da Supertele era um negócio estimado em R$13 bilhões. A operação iria render cerca de R$1 bilhão a Daniel Dantas. Agora, o grampo telefônico que interceptou o diálogo entre Greenhalgh e o ex-deputado e advogado Sigmaringa Seixas, do PT do Distrito Federal, em 16 de maio de 2008. Necessário esclarecer que Sigmaringa Seixas, o Sig, era frequentador da casa de Lula. Na conversa, o amigo do presidente foi tratado como a melhor pessoa para montar uma estratégia de aproximação entre o Palácio do Planalto e Daniel Dantas. Isso atenderia a pedido do banqueiro, de Greenhalgh. Eu estou convencido para o que eles querem. Você é a melhor pessoa, entendeu? Pelo menos para conversar, para sentir, para ver uma estratégia de aproximação. Questionado pelo jornal Folha de São Paulo, Sigmaringa Seixas explicou desta forma as palavras de Greenhalgh. Ele nunca me pediu qualquer tipo de aproximação. Você não vai encontrar nenhuma conversa minha com quem quer que seja do governo sobre isso. O jornal insistiu no fato de que Greenhalgh usou a expressão estratégia de aproximação de Sigmaringa Seixas. Eu disse que não faria, entendeu? Eles queriam que eu disse que não faria, foi isso que eu fiz. Eu liguei para Greenhalgh. Bom, não tem como ver, só posso ver se existe na Justiça de Brasília. Sigmaringa Seixas arrematou ao dizer que não se lembrava da conversa. Eu não sabia que Greenhalgh estava procurando qualquer outro tipo de aproximação, mas eu não o estou criticando. A agenda de Humberto Braz, acusada de tentar subornar o delegado da Polícia Federal, continha os nomes de Marcos Valério, que dispensa apresentação, Henrique Pisolato, o ex-diretor do Banco do Brasil envolvido no escândalo do Mensalão, Ivan Guimarães, ex-presidente do Banco Popular do Brasil, Duda Mendonça, marqueteiro de Lula, Zilmar Fernandes da Silveira, sócia de Duda, Roberto Teixeira, compadre de Lula, e do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, amigo do ex-ministro José Dirceu. 3 anos depois de cassado, aliás, José Dirceu continuava ativo. A Polícia Federal interceptou ligação de Evanise Maria da Costa Santos, coordenadora de Relações Públicas da Secretaria da Administração da Presidência da República e apontada como namorada de Dirceu, marcando encontro entre o ex-ministro e Greenhalgh. O telefonema partiu da sala ocupada por Evanise Maria no 2º andar do Palácio do Planalto. Em 9 de maio, a reunião ocorreria no hangar da empresa TAM, no aeroporto de Brasília. Cacai, o amigo de José Dirceu, teria recebido 8,3 milhões de Daniel Dantas, conforme revelou a auditoria interna da Brasil Telecom. Já o advogado Roberto Teixeira, compadre de Lula, teria posto as mãos em 1,2 milhão de reais, de acordo com o mesmo levantamento. Os pagamentos a Teixeira começaram em 2003, 3 meses após a posse de Lula. E detalhe, nos 2 casos, os auditores não teriam encontrado contratos ou comprovação de serviços. Os pagamentos se deram no período anterior, a meados de 2005, no qual a Brasil Telecom era controlada por Dantas. Depois, fundos de pensão de empresas estatais obtiveram na justiça o comando da empresa e decidiram realizar a auditoria.
Também teriam prestado serviços advocatícios a Dantas na Brasil Telecom os advogados José Luiz Oliveira Lima, que depois se tornou advogado de José Dirceu, e o escritório Hall, Cavalcante e Pacheco Advogados, que tinha como sócio até 2002 o ex-ministro da Justiça de Lula, Márcio Tomás Bastos. Criado em 2004 na gestão do ministro Bastos, o DRCI, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, teria favorecido o Grupo Opportunity ao suspender a investigação sobre supostas aplicações de brasileiros no fundo localizado no paraíso fiscal das Ilhas Caimã. Em 2006, Dantas encontrou-se com Bastos na casa do senador Heráclito Fortes, do PFL de Piauí, em Brasília. Participaram da reunião o ex-deputado Sigmaringa Seixas e o deputado José Eduardo Cardoso, do PT de São Paulo. Eles conversaram sobre um suposto dossiê contra o presidente Lula e a cúpula do PT, que teria sido elaborado por Dantas. Naquele momento, o banqueiro era pressionado por fundos de pensão que tentavam retirar o Opportunity do controle da Brasil Telecom. José Eduardo Cardoso foi acusado de usar prerrogativas de deputado para defender Dantas. A auditoria interna da Brasil Telecom também revelara que o ministro Roberto Mangabeira Unger, trustee de Dantas nos Estados Unidos, recebera cerca de 2 milhões de dólares por serviços prestados. Ao assumir o cargo de ministro, Mangabeira Unger consultou a Comissão de Ética Pública para saber se ele poderia acumular os dois cargos. Apesar da negativa, teria demonstrado 1 ano para se desligar da ação judicial movida contra a Brasil Telecom, àquela altura já controlada por fundos de pensão de empresas estatais. Mangabeira Unger garantiu ter devolvido os 2 milhões de dólares recebidos até 2005, mas admitiu que ganhou quantia superior a 1 milhão de dólares nos 5 a 7 anos que prestou serviço à Brasil Telecom. 6 dias após a deflagração da Operação Satyagraha, já estava definido o afastamento do delegado Protógenes Queiroz, responsável pelas investigações. Motivo: a direção da Polícia Federal não foi informada com antecedência do pedido de prisão do ex-deputado Luiz Eduardo Greenhalgh e tampouco tinha tido conhecimento das gravações das conversas telefônicas mantidas pelo chefe de gabinete do presidente Lula, Gilberto Carvalho. No mesmo dia entrou em férias o diretor-geral da Polícia Federal, Luiz Fernando Correia. Os delegados que conduziam as investigações, por sua vez, consideraram o boicote do comando da Polícia Federal a falta do reforço de 50 agentes solicitados para conduzir os trabalhos com a finalidade de analisar cerca de 1 tonelada de equipamentos e documentos apreendidos. Lula chegou a avalizar o afastamento de Protógenes Queiroz. Depois, com a repercussão negativa, fez declaração pública para dizer que esperava que o delegado voltasse e concluísse o caso. Mas Protógenes Queiroz não foi reconduzido às investigações. Em 18 de julho de 2008, o delegado afastado denunciou a obstrução das investigações e afirmou ter sido obrigado a deixar o comando do inquérito por imposição da cúpula da Polícia Federal. Número 16. STF abriu processos contra 40 mensaleiros. José Dirceu foi acusado de corrupção ativa e formação de quadrilha. 2 anos e 3 meses após a divulgação da fita em que Maurício Marinho, alto funcionário dos Correios, pôs no bolso do paletó R$3.000 e com o gesto marcou o início do escândalo no Mensalão, o STF, Supremo Tribunal Federal, começou o julgamento dos 40 políticos e empresários acusados de envolvimento com esquema de corrupção, na maior denúncia criminal da história investigada pela Corte Suprema do país. Em 27 de agosto de... aqui não mostra o ano. O Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, sustentou a denúncia no plenário do STF. Para ele, o Mensalão não existiria se não tivesse integrantes do governo envolvidos na maracutaia. Referindo-se diretamente ao ex-ministro José Dirceu, do PT de São Paulo, afirmou: é fato público que Dirceu sempre teve e ainda tem grande importância nas decisões do PT. O Procurador-Geral da República citou José Dirceu e os dirigentes do PT, José Genuíno, Delúbio Soares e Silvio Pereira, para dizer que os 4 líderes do partido do presidente da República ditavam as diretrizes, tinham o comando do procedimento criminoso. Para Souza, a promiscuidade com poder é o caldo de cultura perfeito para a viabilidade de interesses escusos. O Procurador-Geral falou em quadrilha e organização criminosa. Os autos revelam de forma incontroversa os repasses, especialmente para parlamentares, de elevadas quantias em espécie, muitas vezes entregues em hotéis, a beneficiários que nem conferiam os valores recebidos, dinheiro acondicionado em pastas, sacolas e envelopes de grande porte, valores depositados em conta no exterior não declarada mediante a utilização de doleiros e de empresa offshore. Os 4 petistas foram denunciados por agirem no que Souza chamou de núcleo central da organização criminosa, cujo objetivo era buscar apoio político de parlamentares, pagar dívidas partidárias e arcar com gastos de campanhas eleitorais do PT e de partidos da base aliada do presidente Lula. Ele qualificou o empresário Marcos Valério como o principal artífice do procedimento criminoso. Lembrou um jantar que reuniu José Dirceu e Marcos Valério em 2004,
como evidência de que os dois mantinham relação próxima. Deu como exemplo ainda o fato que envolveu Simone Vasconcelos, ex-diretora da SMPB, agência de publicidade de Valério. Os autos revelam uma fartura incrível de dinheiro em espécie que transitou por caminhos tortuosos. Era tanto dinheiro circulando de modo atípico que Simone Vasconcelos, em determinada oportunidade, teve que pedir um carro forte para transportar R$650 mil para a sede da empresa em Brasília, onde o montante foi repassado. O procurador-geral acrescentou: os repasses sempre à margem dos procedimentos bancários mais expedidos e mais seguros. Tal descrição, que é típica do submundo do crime, revela a rotina vivenciada pelos denunciados por muito tempo. Ao invés de valer-se dos mecanismos bancários mais ágeis e seguros, sempre se efetuava repasses de valores em espécie acondicionados em pastas 007, em pacotes ou sacos de lona, em locais inadequados, tais como recepção e quartos de hotéis, bancas de revistas ou mediante depósitos de contas no exterior, sempre com a máxima preocupação de impedir a identificação dos destinatários. Na sustentação da denúncia, a menção ao caso VisaNet, esquema por meio do qual o dinheiro público do Banco do Brasil foi repassado a empresas de Marcos Valério e em seguida serviu para irrigar a corrupção. Foram recursos privados oriundos de empresas com interesses patrimoniais escusos perante o governo, e dinheiro público, como no caso VisaNet, as fontes que mantiveram ativo o ilícito sistema de transferência de recursos para parlamentares, dirigentes partidários e credores de partidos. A denúncia foi corroborada por relatores reservados do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda, segundo os quais haveria indícios de operações suspeitas contra 27 dos 40 julgados pelo STF. Segundo reportagem de Andréa Michael, da Folha de São Paulo, documentos do COAF registraram que mensaleiros fizeram operações financeiras suspeitas para lavar 1,2 bilhão de reais entre 2001 e 2007. Além disso, o Ministério Público do Distrito Federal propôs 5 ações de improbidade administrativa por mau uso do dinheiro público contra 35 dos 40 denunciados. Todos responderiam a processos civis por participação no esquema de compra de apoio político no Congresso. Entre os acusados estavam José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares, Silvio Pereira, Marcos Valério, Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro e Anderson Adalto, do PMDB de Minas Gerais. Em outra ação por improbidade administrativa, o Ministério Público do Distrito Federal decidiu processar o deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, por enriquecimento ilícito e violação dos princípios de moralidade na administração pública. Ele foi acusado de ter recebido R$50 mil de Marcos Valério no Banco Rural, dinheiro sacado pela mulher do parlamentar. Em troca de propina, teria havido a contratação da agência SMPB pela Câmara dos Deputados, presidida na época por Cunha. A ação implicou também Silvana Paz Japiaçu, assessora do deputado, que teria recebido de Marcos Valério passagens aéreas e hospedagens para ela e a filha. Para completar, as supostas dívidas contraídas nos bancos Rural e BMG para sustentar o chamado Valério Oduto, atualizadas em mais de R$100 milhões, não haviam sido pagas após mais de 2 anos. Um indício de que não passavam mesmo de pseudos-empréstimos, empréstimos simulados, ou em português claro, operações de lavagem de dinheiro para irrigar o esquema de Caixa 2 que teria sido engendrado por lideranças do PT a fim de obter apoio e maioria no Congresso, favorecendo o governo Lula. Os empréstimos, portanto, teriam sido forjados e não faria sentido quitá-los. Em 28 de agosto de 2007, o STF decidiu abrir processos criminais contra todos os 40 acusados pela Procuradoria-Geral da República. José Dirceu, José Genuíno e Delúbio Soares foram acusados por corrupção ativa e formação de quadrilha, ou seja, por oferecer ou dar vantagens indevidas e por associação em bando com o objetivo de cometer crimes. Outros 2 ex-ministros de Lula também estavam entre os denunciados: Luiz Gustin, do PT de São Paulo, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, por peculato, ou seja, uso do cargo para fazer apropriação indevida, e Anderson Adalto, na época no PL, atual PR do Ministério dos Transportes, por corrupção ativa e lavagem de dinheiro, isto é, ocultar ou dissimular a origem criminosa de dinheiro ou bens. Além dos 5 denunciados, mais 10 se destacaram entre os demais. São os seguintes: Marcos Valério, Duda Mendonça, Roberto Jefferson, Silvio Pereira, João Paulo Cunha, Valdemar Costa Neto, José Janine, José Borba, Paulo Rocha e Henrique Pisolato. Eis a relação dos outros 25 nomes: Pedro Correia, Pedro Henry, Bispo Rodrigues, João Magno, Emerson Palmieri, Romeu Queiroz, Jacinto Lama, João Cláudio Genu, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Carlos Alberto Quaglia, Antônio Lamas, Ramon Rolebar, Cristiano Melo Paz, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos, Geisa Dias, Kátia Rabelo, José Roberto Salgado, Ayana Tenório, Vinícius Samarani, José Luiz Alves, Anita Leocádia, Professor Luizinho e Zilmar Fernandes. Ao defender o processo contra José Dirceu, o ministro Joaquim Barbosa, relator do caso no STF, afirmou que o ex-ministro era o mentor e o comandante supremo da trama e que outros personagens faziam o papel de meros auxiliares do relator Joaquim Barbosa.
Está suficientemente demonstrado na denúncia que José Dirceu seria o mentor, o chefe incontestável do grupo, a pessoa a quem todos os demais prestavam deferência. José Dirceu, como ministro da Casa Civil, era o principal auxiliar do presidente Lula, não há dúvida sobre isso. Mas ele não engendraria um esquema de tamanha complexidade com o intuito de corromper parlamentares com dinheiro público sem a anuência do chefe. Lula, aliás, foi o grande beneficiário da maioria forjada que lhe deu apoio e votos no Congresso. Só Lula poderia ser considerado o comandante supremo da trama ou o chefe incontestável do grupo. Como definiu o ministro Joaquim Barbosa. O STF aceitou investigar uma nova denúncia da Procuradoria-Geral da República que não havia sido incluída anteriormente. De acordo com a acusação, o dinheiro público repassado pelo Ministério do Esporte a agência de publicidade SMPB de Marcos Valério. De acordo com a acusação, o dinheiro público repassado pelo Ministério do Esporte à agência de publicidade SMPB de Marcos Valério acabou na conta bancária de Anita Leocádia Pereira Costa, assessora do deputado Paulo Rocha do PT do Pará. Funcionou assim. R$202 mil do Ministério do Esporte foram depositados em conta da SMPB no Banco do Brasil em 16 de dezembro de 2003. 2 dias depois, houve transferência de R$200 mil daquele total para outra conta da SMPB, desta vez no Banco Rural. No mesmo dia, R$146 mil seguiram para uma segunda conta da SMPB no mesmo Banco Rural. O destino do dinheiro seria ainda uma terceira conta da agência de publicidade naquela agência do Rural. No mesmo 18 de dezembro, Anita Leocádia Pereira Costa sacou R$120 mil do total. Conforme a denúncia, o dinheiro que ficou com a petista era originalmente do Ministério do Esporte. Também fez parte da denúncia da Procuradoria-Geral da República, o STF, a acusação de Lúcio Bolonha Funaro, operador do mercado financeiro. Ele havia feito um acordo de delação premiada. Afirmou que, com outros 2 doleiros, emprestou R$3 milhões ao então presidente do PL, atual PR, deputado Valdemar Costa Neto de São Paulo. O dinheiro serviria para cobrir supostos gastos da campanha eleitoral do presidente Lula em 2002. De acordo com Lúcio Funaro, Valdemar Costa Neto era beneficiário de uma conta secreta abastecida com dinheiro de propina no Banco BCN de Nova York. O doleiro disse que tomou conhecimento dessa conta em 2002. Quem lhe contou foi Henrique Borenstein, ex-diretor do BCN, ao procurar dar garantias de que os R$3 milhões de reais emprestados a Valdemar Costa Neto seriam mesmo devolvidos. Havia a conta secreta do BCN, de Henrique Borenstein. Fique tranquilo, eu administro essa conta e ela tem um saldo de $1,2 milhão. Se Valdemar não pagar, eu transfiro o dinheiro para você. Conforme a reportagem de Diego Ecostegui, da revista Veja, a conta em Nova York foi abastecida pelo pai de Valdemar, o ex-prefeito de Mogi das Cruzes, em São Paulo, Valdemar Costa Filho. Ele contraíra empréstimos do BCN para os cofres da administração municipal no começo dos anos 90, a juros muito acima dos praticados no mercado. Da reportagem publicada em 29 de maio de 2009. O pagamento pela camaradagem do prefeito, ou seja, a propina, era depositado na conta aberta por Borenstein em Nova York, cujo beneficiário era o filho, o deputado Valdemar Neto. Em 3 depoimentos prestados entre novembro de 2005 e março de 2006, Lúcio Funaro disse ainda que José Dirceu poderia ter recebido R$500 mil de fundos de pensão. Trecho do depoimento. Que tem conhecimento de que o diretor-presidente e o diretor financeiro da Portos foram indicados por Dirceu, que essa transação envolveu um pagamento por fora, que não se sabe se destinado ao próprio deputado ou ao PT, da ordem de R$500 mil. O doleiro acusou o deputado José Mentor, do PT de São Paulo, de receber propina para livrar suspeitos que deveriam ser investigados pela CPI do Banestado, da qual José Mentor foi relator em 2004. Funaro admitiu ter sido sócio oculto da empresa de fachada Guaranhuns, acusada de repassar dinheiro do mensalão. 3 meses após o início do julgamento do mensalão pelo STF, o procurador-geral anunciou novas provas baseadas em perícias do Instituto de Criminalística da Polícia Federal. De acordo com Antônio Fernando de Souza, foi possível rastrear dinheiro público do Banco do Brasil de forma a comprovar o uso de recursos no fundo VisaNet no esquema de corrupção. A denúncia criminal havia sido feita com base no depoimento de testemunhas. Com a conclusão dos trabalhos de perícia, ficou registrada a dança de R$73,8 milhões do Banco do Brasil para as agências de publicidade DNA e SMPB de Marcos Valério, a partir da suposta determinação do ex-ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Luiz Gusquin, do PT de São Paulo. Depois disso, o mesmo dinheiro público teria abastecido Valério Odonto. Parar por aqui, né, pessoal? Para por aqui.
paro por aqui na página 701, tá? Bem no início da página 701. Aí agora estão faltando 117 páginas para a gente concluir a leitura desse grandioso livro. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Continuem me acompanhando aí nessa grande leitura. Os próximos vídeos. Até a próxima aí. Falou!